dia, meus queridos, graça e paz. Professor Josias aqui, mais um dia de reflexão. Ontem, 13 de maio, foi dia da libertação dos escravos. E pensando sobre isso, me veio à mente a fraseologia de Jesus para os judeus da sua época. Ele, no capítulo 8 de João, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O contingente dos judeus daquele primeiro século estava pensando ainda a dominação que eles estavam sofrendo sob Roma. Eles estavam forçosamente se lembrando do período do cativeiro que deixou amargas lembranças quando foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor. Entretanto, as características de escravidão que estavam sendo pensadas e sentidas por eles era uma escravidão diferente daquela que Jesus estava falando. Enquanto eles estavam pensando de privação da própria terra, da própria casa, Jesus estava falando da privação da capacidade de conhecer a Deus, de intuir as coisas espirituais. A prisão que Jesus falava era uma prisão fomentada e forjada por estigmas desse mundo, por paradigmas espirituais, tais quais a própria dominação do ser sobre a opressão do ser. E por que não dizer sobre as forças ocultas e malignas, que, segundo a palavra de Deus, elas atuam nas regiões celestiais. E quando eu digo isso, eu estou dizendo para um grupo de pessoas que se dividia entre fariseus e saduceus. Um acreditava em ressurreição em anjo e o outro nada disso acreditava. Então, o povo judeu em si estava nessa dinâmica do que acreditar, do que não acreditar. Estavam sob o domínio romano e queriam ser livres daquele tipo de escravidão. O Brasil, quando colonizado pelos portugueses, uma colônia, é claro, muito mais de exploração do que outra coisa, ele recebe um modelo chamado feudal, para que através desse modelo feudal o país pudesse ser povoado. Um modelo já falido na Europa, já não tinha mais lugar, o próprio capitalismo já tinha sido inaugurado, ainda que não o capitalismo selvagem presente nos dias atuais, mas era já uma célula embrionária dele, porque o capitalismo se adapta, ele evolui com as evoluções. Parece pleonasmo, mas é plenamente justificado. Tanto que nem o capitalismo e nem o socialismo deram conta do capitalismo. O capitalismo é dinâmico, ele está aí para a tristeza de Marx, não é? Ele está aí para a tristeza de outros que defendiam um Estado mínimo, quando na verdade o capitalismo chega a subjugar o Estado. Então, Jesus vê nesses sistemas humanos, mundanos, e por que não dizer demoníacos, uma prisão. Uma prisão que faz com que o homem esqueça de que ele foi criado para cuidar, para proteger. E essa proteção, ela é abandonada. Ela é abandonada quando se está em jogo questões financeiras e monetárias. Hoje, o Brasil que nós vivemos tem um quadro muito triste. Se você pegar as estatísticas do Instituto, por exemplo, que
versa sobre a criminalidade, você vai ver que, embora são poucas incursões que se fazem nos morros, mas quando acontece uma incursão, é um número de morte recorde, é uma letalidade incrível, menos ações e mais letal. Morre mais gente agora do que morria antes. E entre essas pessoas que morrem, a maioria é o negro, a maioria é a mulher negra, nas periferias. E esse tipo de morte fica insolúvel. Não há um interesse real em se resolver essas mortes. Inclusive ficam como estatística, é mais alguma coisa que morreu. É como se aquelas pessoas que morressem não fossem gente, fossem apenas mercadorias e expostas, porque não se busca o valor dessas vidas humanas. E quando Jesus diz que se o Filho libertar verdadeiramente sereis livres, é libertar desse tipo de vida que coisifica pessoas que foram criadas à imagem e à semelhança de Deus. Portanto, eu acho que é justo se afirmar que não se pode adorar a Deus e tratar as pessoas de qualquer maneira, como se elas nada fossem. Não existe ser humano comum. Todos os seres humanos foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, que por libertação fica para nós essa ideia do que aliena, do que adoece, do que maltrata, do que, eu diria, minora, do que rouba, do que tira a paz, do que tira a vontade de viver. Quantas pessoas passaram situações caóticas por causa dessas questões humanitárias escravizantes e hoje elas têm a sua vida infeliz. Pessoas que buscam a morte, pessoas que vivem alienadas sobre as drogas, pessoas que adoeceram patologicamente e criaram uma realidade paralela. Sim, elas enlouqueceram, porque olharam para esse sistema que aí está e não conseguiram encontrar nele de modo nenhum alguma coisa que lhes desse um pingo de felicidade. Por isso, é necessário encontrar nas palavras de Jesus o fator humanizante para que possamos viver em sociedade com humanidade. Porque se nós nos desumanizarmos, todos nós continuaremos escravos de todo tipo de pecado. Que Deus nos dê graça, em nome de Jesus.